6h14 agora, gente. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, deve ser denunciado na ONU em ação representada por entidades brasileiras devido ao salto de 94% nas mortes por ações policiais no início de 2024, impulsionado pela Operação Verão, que registrou 39 óbitos até o momento. A denúncia faz críticas à violência policial, especialmente contra negros e pobres, e a falta de uso de câmeras corporais. Após ser questionado sobre isso, Tarcísio foi enfático, abre aspas. Tem uma turma de policiais, profissional pra caramba, que está dando o máximo, que está dando a vida para se proteger, e que está se expondo ao risco para proteger você. Sinceramente, nós temos muita tranquilidade com relação ao que está sendo feito. O pessoal pode ir na ONU, na Liga da Justiça, no raio que o parta, que eu não estou nem aí. Fecha aspas, foi o que disse o governador de São Paulo em relação à denúncia que foi feita contra ele na ONU, Gustavo Segré. Essa Liga da Justiça foi boa. Essa ironia. Sabe qual é a única forma de que não tenha nenhum falecido no ataque da polícia contra os bandidos? Não fazendo nenhuma operação. Aí ninguém ia morrer. É lógico, quando tem mais operações, os bandidos não estão esperando com as mãos em cima, dizendo, tá, eu vou me entregar. Não, atiram. E quando atiram, o lado policial atira também. Então, o que prova que a polícia está bem treinada, pelo menos. Eu não sei, eu acho que não devemos permitir, nem homologar, nem de forma nenhuma avaliar um excesso na conduta policial. Mas também não podemos permitir que a bandidagem continue crescendo. Então, teve uma denúncia com genocídio também contra Bolsonaro pelas mortes do Yanomami. E eu não estou dizendo nada. Repito o que Ciro Gomes falou. Hoje tem 6% mais mortes que na época do Bolsonaro. E aí, vai fazer o quê? O PT vai denunciar o próprio PT? Por causa do genocídio Yanomami? Então é normal. A política da esquerda sempre defende o bandido, nunca defende o policial. Tá? É do jogo. É triste, porque os direitos humanos é só para bandidagem, né? E não para o policial. Porque direitos humanos, se você for ver, o policial também, na sua maioria, é negro ou mora na periferia. Ganha mal o policial, né? Não, nós estamos falando do mesmo público, só que um está para nos defender e outro está para ou roubar a população, ou matar um pai de família, ou atirar num policial que está servindo o Estado. Olha, tá certo o Tarcísio em sair em protegendo a sua tropa. E outra, a ONU virou um órgão, não estou diminuindo o que eles fazem, mas a ONU virou uma organização de ajuda humanitária, porque decisão política, a gente viu que a ONU não tem mais prestígio nenhum e capacidade de tomar. Vide as guerras que ela foi consultada na guerra contra a Ucrânia e a Rússia, e agora a guerra de Israel contra o grupo terrorista Hamas. Não tomou decisão política nenhuma, ficou em cima do muro, não teve capacidade de política de decisão nenhuma. A ONU, volta a falar, virou um organismo de ajuda humanitária, que é muito importante, tem sido importante, inclusive na guerra de Israel contra o grupo terrorista Hamas, mas a ONU não representa mais nada em decisão política. E volto a te dizer, as pessoas não podem esquecer, os policiais também vivem na periferia, mas eles estão ali para nos proteger. Quem a gente tem que proteger e bater palma são para os policiais e não para a bandidagem. A grande questão é que essas operações, elas atingem a população periférica, preta e pobre, e elas não atingem só a bandidagem. Ela atinge também o trabalhador. Porque tem gente que morreu que não tinha sequer passagem pela polícia. Não tinha antecedente criminal, não tinha passagem pela polícia. Então eu acho que não é que você para de morrer gente quando você para de fazer operação. Você tem que fazer operações, você tem que investir em segurança pública, em políticas de segurança pública, investir em investigação, inteligência, você tem que fazer, e não, porque na verdade o que aconteceu em Santos, em Guarujá, me parece que foi muito mais do que uma ação policial de combate à criminalidade, foi muito mais do que isso, foi uma vingança. Mataram um policial lá e começou o morticínio. Por conta da lamentável morte de um policial, começou um morticínio e morreu muito trabalhador, sim. Não morreu só
a bandidagem, né? E a bandidagem também não, mesmo o bandido, não tá para ser morto pela polícia, ele tá para ser investigado e preso. Claro que a polícia se reagir se a um atira, ataque, faz o quê? se reagir a um ataque, claro, a polícia se reagir a um ataque, você vai ter mortes. Agora, me parece um descalabro o governador do estado de São Paulo usar esse tipo de vocabulário, sabe? Que vá pro raio que o parta, que não tô nem aí. Ele não tá nem aí porque não é o filho dele que morreu, sabe? Porque teve gente inocente que morreu. Tem mãe, tem pai, tem irmão, tem filho que perdeu o ente querido, que não tinha nada a ver com a criminalidade. Se isso for provado, isso você tem. Como é que, por quê? Por que o governador Tarcísio não investe nas câmeras, nos uniformes dos policiais? Essa é uma medida super salutar, porque ela protege todos os cidadãos e protege também o policial. Claro. Né? Então, na verdade, assim, isso, para um certo público, calha muito bem. O Tarcísio está jogando para um certo público, que na verdade, bandido bom é bandido morto. Tudo bem, existe esse público e é o público que vota nele. Ele está jogando para a plateia. Agora, ele sabe que não é assim que se faz segurança pública efetiva. Isso aí não vai diminuir em nada a criminalidade na Baixada Santista. Não é matando 30 pessoas que você vai diminuir a criminalidade no local. É sim investindo em policiamento ostensivo e investindo em investigação, investindo na polícia civil, investindo em inteligência. Né? Então, assim, eu vejo como uma questão assim, lamentável, sabe? Vejo com muitos maus olhos essa fala tudo que aconteceu e essa fala debochada do governador Tarcísio. E vocês, como é que... Nelsinho, no Brasil a gente tem certos modismos, né? É uma coisa engraçada e a política não passa ao largo desse modismo. Nós tínhamos há alguns anos atrás os constantes pedidos de impeachment. Então, fosse o presidente A ou o presidente B, qualquer coisa que ele fazia, alguém ia lá e apresentava um pedido de impeachment. De uns anos para cá, o impeachment saiu de moda e a moda agora é a representação junto à ONU e os seus órgãos intermediários, Tribunal Penal Internacional, Corte Internacional de Justiça e assim sucessivamente. E eu confesso a você, se existem suspeitas em relação a estes atos, que elas sejam apuradas. Mas a apresentação de uma denúncia à ONU, muito provavelmente desamparada de qualquer substrato contundente, é um atentado contra o Brasil. Eu fico imaginando quem recebe essa denúncia na ONU, vendo o teor dela, sem que existam provas ainda, podem vir a existir as provas, mas fato é tão recente assim que essas provas não existem, como as pessoas olham e ficam pensando o que acontece no Brasil, por que o judiciário brasileiro, por que os órgãos de representação brasileiros, por que os brasileiros não resolvem os seus problemas e ficam batendo aqui a nossa porta com questões sem nenhum fundamento. E aí, Diogão, para fechar? De fato, levar esse assunto para a ONU é até patético, né? Mas confesso que eu estou muito cansado de ouvir esse discurso. Uma turma é a favor do bandido, uma turma é a favor da polícia. E fica isso anos e anos e nada se resolve de verdade. Eu quero segurança. Eu quero viver em paz. Eu imagino que cada um de vocês aqui também. É isso que importa. Não dá pra gente ficar tanto tempo nessa discussão maniqueísta apontando culpados. As coisas têm que funcionar direito. E mais, não adianta a gente ficar discutindo as câmaras. Deve ter câmara, não deve ter câmara. Cada polícia tem que saber como se estruturar e tem que ter a obrigação de entregar o serviço de segurança, prender todos os bandidos, cumprir as 300 mil ordens de prisão, mais de 300 mil ordens de prisão expedidas pela justiça e não cumpridas ainda, e garantir que eu tenha tranquilidade de sair na rua com meus filhos, com a minha neta e poder passear e voltar para casa sem perder nem um celular, nem um centavo, nem nada, e nem uma vida também. Meus amigos,